Convido você a abrir sua Bíblia em 1 de Crônicas 17. O texto vai ser proposto aqui para quem não tem a sua Bíblia, mas eu recomendo que você abra e leia na sua própria Bíblia. É uma excelente prática, né? Um excelente costume da gente estar usando o nosso texto, manuseando a nossa espada, para que ela não fique enferrujada, né? Na verdade, nossa espada, a Bíblia nunca fica enferrujada, a gente que fica, né? Às vezes não é capaz de não encontrar nem o texto, saber se é no Novo ou se no Antigo, dependendo de quanto tempo a gente passa sem ler. Misericórdia, não quero que seja assim com nenhum daqui, mas isso pode acontecer. O texto trata de uma promessa que Deus fez a Davi. Eu queria meditar com vocês hoje a partir da perspectiva de uma pergunta que Davi faz, que está no nosso card de divulgação. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Quem sou eu? É a pergunta que Davi faz. A gente vai encontrar no verso 6 essa pergunta, e eu queria meditar sobre isso hoje com vocês, a partir do texto de 1 de Crônicas 17, a partir do verso 4. Eu queria fazer essa leitura até o 20, mas eu acho que até o 16 a gente vai bem. E assim diz a palavra do Senhor: Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para eu morar. A igreja? Porque em casa nenhuma morei, desde que se a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, com todo o Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? A igreja? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei meu mal, trabalhar as ovelhas, para que eu fosse servo do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. A igreja? Ordenarei lugar para o meu povo Israel, plantarei para que habite o seu lugar, nunca mais seja removido para a parte, nunca mais os seus filhos da perseguirão, dela darão abundância. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo, Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Sei que, quando for cumprido os seus dias, para ir a meus pais, cisarei a honra de ti. Dos teus filhos, estabelecerei o seu reino. Edificar casa, e eu confirmarei o seu nome para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa, e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Todos juntos? Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Que você possa meditar nessa pergunta, aplicando a sua própria vida e fazendo essa pergunta ao Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. E agora, Senhor, nós pedimos, meu Deus, uma bênção sobre essa congregação, sobre aqueles que estão participando da transmissão pelo Instagram, para que todos, Deus, que estão ao alcance dessa mensagem, possam refletir
sobre a sua grandeza, sobre a sua generosidade, sobre como o Senhor tem sido bondoso para conosco. E cada um perguntar, de fato, qual é o seu valor, quem é cada um de nós, para que o Senhor se importe conosco da forma como o Senhor se importa, e que isso possa produzir, meu Deus, um espírito de gratidão e uma vida, Senhor, de serviço. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Usa a instrumentalidade da minha vida para abençoar, Senhor, e para que haja entendimento entre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos essa semana concluindo o livro de 1 de Crônicas, ou o primeiro livro das Crônicas. Esse livro, nesse momento, a gente volta a falar do desejo de um homem segundo o coração de Deus de construir um templo para Deus. É simbólico a gente pensar nisso, porque, embora o cristão ele não tenha a visão, pelo menos não deveria ter, de que o prédio é o templo, isso já ficou para trás há muito tempo. O autor de Hebreus diz que essas coisas são sombras da revelação que nós temos em Cristo Jesus. E a partir de Jesus Cristo, nós somos o templo. Mas até quando a gente sonha em construir uma congregação num bairro como a Reserva do Paiva, para o Senhor, de certa forma a gente se identifica com Davi, no desejo de colocar os alicerces, as paredes, o teto, em um lugar consagrado, um lugar que possa servir para a congregação se reunir, um lugar em que a palavra de Deus possa ser ensinada, um lugar onde sacrifícios de louvor possam ser oferecidos a esse Deus que tanto se agrada de um coração quebrantado, um lugar onde a gente possa crescer no conhecimento de Deus. Assim, as igrejas têm construído templos que são prédios e nada mais do que isso. Não são santuários, não são nada mais do que prédios, mas que têm abençoado com certeza o trabalho, a obra de Deus que avança em toda a terra. E hoje, em toda a terra, nós temos, até mesmo nos lugares onde a igreja é perseguida, ainda que não seja através de prédios, nós temos pessoas que se reúnem para estudar a palavra, para glorificar a Deus, para cantar a Deus e aprender mais desse Deus, mesmo que no subterrâneo, mesmo que no escondido, mas ali se encontram, conhecendo e se aprofundando mais no conhecimento de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Ao Davi se colocar como um servo de Deus, lembro muito daquele episódio em que Saul não foi capaz de enfrentar Golias numa peleja em que os filisteus fizeram linha de frente contra Israel, numa situação tal em que Saul ouviu o soldado mais forte deles, Golias, desafiar qualquer um de Israel. Hoje a gente está comemorando o dia do Homem Batista. Todos os homens já devem ter visto algum tipo de afronta dessa na escola, né? Todos os homens já devem ter participado de alguma situação ou visto alguma situação dessa. Sempre tem o valentão, né? Aquele que se coloca como desafiador. E Davi diz, quando o gigante vê Davi vindo para ele sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e pedras, e aquele gigante fica indignado com isso, achou que aquilo não era digno, né? De ele mesmo, sendo tão poderoso, de participar de um combate como aquele, terminou morrendo com a sua própria espada. Ouviu de Davi que ele, ao contrário de Golias, ele ia contra Golias em nome do Senhor. O Senhor sempre foi a força de Davi, e Davi sempre se colocou a serviço de Deus. Davi sempre se viu como ovelha de Deus. E aqueles que se veem como ovelha de Deus, mesmo que sabendo, como nós sabemos, que nós somos salvos pela graça de Deus, não por aquilo que nós fazemos, como está escrito em Efésios, capítulo 2, do verso 8, 9 até o 10, quando diz que a salvação é pela graça, é por meio da fé e para as obras que Deus preparou para que nelas andássemos desde a fundação do mundo. Mas que a salvação não vem daquilo que nós possamos fazer,
para Deus, porque Ele verdadeiramente não precisa de nós, de nada. Ele não precisa do nosso dinheiro, como nós destacamos aqui no momento de dízimos. Não precisa do nosso louvor. Deus não precisa que nós construamos para Ele uma igreja aqui no Paiva, porque Deus, Ele é todo poderoso e Ele é suficiente em si mesmo. Quando nós nos esforçamos num empreendimento como esse, nossa intenção é abençoar outras pessoas, do modo como nós fomos abençoados. E é a partir da palavra bênção que eu vejo Davi se lançar, ou pelo menos ter a ideia da construção de uma obra que pudesse simbolicamente abrigar a Arca da Aliança e todos os elementos cultuais do judaísmo daquela época. Davi, portanto, ele deseja abençoar a Israel, porque uma das funções do rei era apresentar o povo ao Deus daquele reino. Alguns reis fizeram isso com maestria. Josias foi um deles. Outros reis foram péssimos, né, como Manassés e como o próprio Salomão, que em certa medida se desviou do Senhor em determinado momento da sua vida. Mas Davi não. Davi era um servo que, por se sentir abençoado por Deus, ele queria fazer algo para Deus. Todo mundo que se sente abençoado quer fazer algo, ainda que Deus não necessite. Porque quando a gente faz algo, como cantar para Deus, como pregar, como construir um espaço de adoração, de reunião, com certeza Deus se faz presente e Ele se alegra que mais pessoas, por meio daquilo que nós fazemos, possam conhecê-lo. Então, na verdade, é uma expressão de serviço ao próximo. E é uma forma de nós cumprirmos o grande mandamento que Jesus nos deixou, que Ele chamou de novo. E, na verdade, era um resumo de toda a lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje pela manhã, na Igreja Mãe, na Emanuel, nós estamos meditando sobre Jesus Cristo. Logo cedo, no templo. Embora ele soubesse que aquele templo deixaria de existir, ele estava ali no templo, ensinando a palavra de Deus. A igreja ter um templo hoje é uma bênção, porque é um lugar propício para o ensino da palavra de Deus. E até para as muriçocas, nós já temos o nosso repelente de insetos. Às 5h30 elas chegaram aqui, eu não sei como, você que está pela internet não viu, mas elas chegaram aqui, um exército. Mas nós temos o nosso repelente, né, que é o antídoto para isso. E nós estamos bem instalados. E aquilo que nós não temos ainda, gente, é um sinal de que é uma obra imperfeita e inacabada. Como aquela obra que surgiu no coração de Davi, que precisava ser acabada por alguém. Quem somos nós no contexto da obra de Deus? Somos pessoas que podem contribuir para a finalização da obra. Eu não estou falando da obra de pedra e cal. Eu estou falando da obra verdadeira, que é que todas as pessoas tenham pelo menos a oportunidade de conhecer ao Filho de Deus, de serem perdoados pela fé no Filho de Deus e poderem chegar a uma estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, na plenitude da sua maturidade espiritual, dentro daquilo que é possível a gente amadurecer na terra, sendo nós ainda carne. E nesse processo de vitória da carne contra o espírito, nós vamos sendo abençoados na medida em que abençoamos. E é isso que nós vemos na vida de Davi, naquele diálogo. Semana passada aliás, na quarta-feira a gente falou, nosso momento de oração foi muito bom, a gente está junto, sobre como Natã se precipitou ao dizer para Davi, ao dar o aval para Davi para construir o templo. Mas agora que Natã ouve a Deus, ele vai entregar o recado completo, da forma como ele deve ser dito. E o recado de Deus para Davi é: não será você, meu filho, que construirá, mas haverá um descendente seu, que eu permitirei que construa. Eu acho maravilhoso olhar para a Bíblia e ver a preocupação que Deus tem com aquilo que eu tenho chamado de pacto intergeracional. A maioria das pessoas serve a Deus, vem para a igreja,
resolve seus problemas, pensando apenas em si mesma e na sua geração, sem se perguntarem como aquilo que a gente faz e deixa de fazer vai impactar as gerações futuras. Por certo que uma das razões pelas quais Salomão veio a cair foi o fato de ele ter muitas mulheres, contrariando o que a palavra de Deus já dizia. Quando houver um rei sobre vocês, ele não vai ter nem muita riqueza, nem muitas mulheres. Mas adivinhe de onde ele aprendeu isso? Do seu próprio pai, que foi polígamo. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi terminou aderindo a uma prática da sua cultura de um homem ter muitas mulheres. E quando Salomão fez isso numa escala maior, terminou sendo a razão da ruína espiritual de Salomão e futuramente da própria divisão do reino que estava apenas começando a se consolidar. Davi, porém, a despeito de tudo isso, que Deus nem toca nesses temas com ele nesse momento, Davi recebe de Deus uma promessa de que ele seria com o filho de Davi, diferentemente de como ele foi com Saul, que Deus confirmaria o trono do filho de Davi, que viria depois dele. E esse trono seria para sempre. É óbvio que Deus não estava se referindo a Salomão, mas sim a Jesus Cristo, que é a raiz do tronco de Jessé, a raiz de Davi, cujo reino é para sempre. Amém? Jesus Cristo é o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, e Davi se alegra. Ainda que ele não tivesse uma visão completa da obra, ainda que ele nem soubesse que o nome de Jesus seria chamado de Jesus, mas Davi se alegra, porque Deus se agradara da devoção daquele homem que, na sinceridade do seu coração, teve o propósito de construir algo para Deus. Davi foi abençoado quando pretendia abençoar. Deus chamou Israel, de onde nós vimos espiritualmente, nós viemos, para ser uma bênção. Ele disse para Abraão: "Sê tu uma bênção." E nós que somos descendência espiritual de Abraão, somos chamados para ser bênção. E ser bênção implica, meus irmãos, em nós nos colocarmos a serviço de Deus, sem pensar nas recompensas. Observe que Davi não faz nenhum acordo com Deus em relação a esse tema. Davi simplesmente se propõe a fazer, sem esperar nada em troca. E Deus se agrada disso. Deus se agrada de um coração contrito, que treme diante das palavras de Deus. Ele fala isso por meio do profeta Isaías, quando diz que o céu é o seu trono, é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos pés. E que o homem jamais poderia construir uma casa para Deus morar, porque Deus jamais morou em casa. Mas que Deus se alegra de quem tem o coração contrito e que treme diante das palavras dele. Davi é um homem desse tipo, que mesmo sendo pecador, foi alcançado pela graça de um Deus maravilhoso. E Deus diz, literalmente, para aquele homem: "Meu filho, eu tirei você do curral para que você fosse um dos nomes mais nobres." E, de fato, Davi, não somente em Israel, ainda hoje é um nome muito forte na história da humanidade. Vários objetos têm sido encontrados em cidades babilônicas, em outras cidades, em outras culturas, com referências ao reino de Davi. Davi foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, que foi chamado literalmente do curral. Sabe o que é isso? Ele estava lá cuidando dos animais, no lugar onde os animais ficam armazenados. Ele estava no campo, cuidando dos animais, quando o profeta foi à casa de Jessé para ungir aquele que Deus escolhera como rei sobre Israel. E nem o pai dele
pensou, no primeiro momento, em chamar. Manda chamar o teu irmão no campo. Possa ser que Deus queira ungí-lo como rei. Não. Jessé levou em consideração que Davi era o mais novo, o mais insignificante, e que com certeza não seria ele. Porém, depois que Samuel passa a vista por cada um dos filhos, ainda faltava um. Era justamente quem Deus havia escolhido. E Deus diz: não julgue pela aparência, Samuel, porque eu sondo o coração. Deus havia escolhido um homem segundo o seu coração para governar sobre o seu povo. E aquele homem era um homem tão segundo o coração de Deus, que mesmo quando depois ele cometeu o pecado do adultério, hoje é um dia que a gente está falando isso pela segunda vez, né? Amanhã foi com a mulher adúltera, agora com Davi. Mesmo quando aquele homem cometeu o pecado do adultério e do homicídio do marido traído, para esconder o seu pecado, para não sofrer as consequências do seu ato, quando foi confrontado por Deus através do profeta Natã, ele tremeu diante da palavra de Deus. Ele se humilhou na presença de Deus, ele pensou que seria morto, como aquela mulher pecadora. E Deus disse: não, porque você se humilhou, porque você se arrependeu, de fato, meu filho, você foi perdoado. No entanto, a espada jamais se apartará da sua casa. E foi isso que a gente viu na história da descendência de Davi. A obra dele não foi completa, principalmente por ele não ter sido um pai segundo o coração de Deus. Mas não é nisso que eu quero dar ênfase. Se por um lado nós que somos homens, pais, somos chamados a refletir sobre isso, a responsabilidade que temos como homens, de sermos também pais segundo o coração de Deus, para que nossos filhos conheçam a Deus da forma como talvez a gente não conheceu, e que de geração em geração esse nome seja conhecido. A minha ênfase hoje é que Deus se agrada de um coração que quer servir a Deus, um coração voluntarioso, um coração sincero, um coração de alguém que quer realmente fazer algo relevante para Deus. E aqui eu queria só pegar uma carona nessa fala para lembrar que em dezembro de 2018 eu fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, eu queria que o meu ministério fosse relevante. Eu fiz uma oração sincera a Deus. Eu digo: Deus, eu não quero simplesmente pastorear. Eu não quero que meu nome seja grande. Eu só quero que o meu ministério seja relevante. O que é que eu quero dizer com isso? A minha oração foi: eu quero que a minha vida seja bênção na vida de outras pessoas. E hoje pela manhã eu pude perceber o quanto isso foi atendido por Deus, né? Para a honra e glória do nome dele, eu pude perceber, me despedindo daquela igreja lá, como isso foi realmente agradável. Aquele pedido foi agradável a Deus, porque de fato, desde então, Deus tem me dado muitas oportunidades de abençoar. E hoje é que eu percebo o quanto eu fui abençoado por ter disposto o meu coração para servir a Deus daquela forma. É o que Deus quer de cada um de nós, meus irmãos. É que a gente disponha o nosso coração a não fazer trocas com Deus. Tantas pessoas, por exemplo, que servem esperando algo de Deus, que dizimam esperando prosperidade material, querendo exigir de Deus o cumprimento, sem discernimento daquilo que Malaquias prometeu lá no capítulo 3, lá no verso 10. O que Deus prometeu ali foi fidelidade, foi suprimento para aqueles que são fiéis. Deus recompensa, sim, aqueles que o buscam. Mas nem sempre nós vamos receber de Deus aquilo que nós estamos querendo, desejando. Vamos receber dele o que é melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não tive a oportunidade nem de falar sobre isso hoje, porque estava realmente bem emocionado e debilitado, porque essa virose me alcançou ontem. Mas eu lembro que naquele mesmo ano de 2018, no Parque Emanuel, eu tive uma conversa com o pastor Miguel, que hoje é pastor da Igreja da Lagoa, Igreja Batista da Lagoa.
E Miguel disse, Nelson, Miguel, para quem conhece Miguel, ele é muito entusiasta da plantação de igrejas. É um homem que é ligado no 330, é trifásica a energia dele, ele está sempre, ele não para, né? E aí ele olha para mim assim, ele viu o potencial em mim e disse, Nelson, tem que deixar esse ministério de família, vamos ser plantador de igreja, rapaz. E eu olhei para ele assim e ri, eu disse, Miguel, cada um tem um chamado. O seu chamado é esse, o meu não. Aí ele olhou para mim, ficou meio morgado e deixou o assunto para depois, né? De repente o Senhor disse, agora meu filho, eu estou chamando você para isso. E eu dizia para a família hoje pela manhã, agradecendo a eles todo o apoio, que Deus, um dia eu entreguei minha vida para Ele. Desde então, eu dei a Ele o direito de interferir na minha vida. E foi o Senhor que me mandou para cá. E hoje a gente tem aqui um sonho de construir um templo. Enquanto a gente estava aqui, as muriçocas quando chegaram, eu fiquei pensando, Senhor, como seria bom se a gente tivesse um templo, como a gente tem sonhado desde janeiro, aqui, perto dessa piscina, um templo todo de vidro, com ar-condicionado, com cortinas, uma coisa bonita. Pode ser até aquelas cores lá do templo lá de Salomão, pelo menos as cores da cortina, carmesim, azul. Mas assim, como seria bom se a gente tivesse um espaço como esse. Eu não tenho dúvidas que Deus pode nos ajudar nisso, porque Ele é todo poderoso. Deus, meus irmãos, Ele é tão poderoso que a gente não tem nem ideia. Eu tenho dito por experiência própria, o dia do nada, com Deus, é a véspera de tudo. Embora Ele não queira fazer troca conosco. Deus não quer que a gente busque Ele com interesse não, viu? Quem estiver buscando a Deus com interesse está bem enganado. A prova é tanta, basta olhar para a vida de Davi. Davi se quebrantava diante de Deus e Deus fazia com que Davi prosperasse. Essa é a prosperidade do homem. É estar nas mãos de Deus, deixando Deus moldar a gente. Aliás, o conceito de servo, um dos conceitos de servo é justamente esse. É ser maleável. É estar nas mãos de alguém para ser moldado por aquele alguém como um senhor. No dia em que alguém diz que Deus é o seu senhor, a partir daquele dia você dá o direito a Deus de mover a sua vida, o seu ministério, de direcionar as suas escolhas, de dizer para você, mesmo quando tudo, por exemplo, no casamento, parece que não vai para frente, que você deve perseverar, porque o casamento é uma aliança com Ele, de dizer para você, quando você se sente inútil, que você é relevante no ministério, que você tem dons e que você pode ser útil, para que, ou no templo, ou fora do templo, a terra seja cheia do conhecimento de Deus, por meio também do seu serviço, daquilo que você está colocando nas mãos de Deus. Davi colocou um sonho nas mãos de Deus. Eu pergunto, meus irmãos, o que é que você tem colocado nas mãos de Deus? Eu coloquei o meu ministério e Deus tem diante de nós uma infinidade de possibilidades de nós colocarmos os nossos dons a serviço de Deus e Ele nos usar da forma como Ele deseja. Fazendo isso, você vai perceber que à medida em que você for abençoando outras pessoas, você também vai sendo abençoado. Até mesmo por coisas que você não compreende. Não pense que é fácil, não. Trabalho, a obra de Deus é difícil. É difícil por várias coisas, vários aspectos. Primeiro que todo aquele que se levanta para servir a Deus vai ter oposição espiritual. E muita gente não quer. Acreditem que tem pessoas que não servem a Deus com medo do diabo. Eu não vou servir a Deus não, porque eu não quero ficar mal com o diabo. Meus irmãos, estou falando sério. Tem gente que com medo do diabo não serve a Deus. Eu quero mais é servir a Deus. Eu quero mais é Deus. O diabo que se carregue. Porque dele, Deus já tem determinado o que vai acontecer com ele. Apocalipse tem a visão do nosso acusador sendo lançado lá nas profundezas. E a igreja no céu, glorificada, cantando que o Senhor é maravilhoso e tudo que Ele faz é perfeito. Os seus juízos são perfeitos. Essa é a igreja que sofreu, mas que chegou na glória e olhou para trás, na sua retrospectiva de vida, que tudo que passou aqui na terra foi bênção, foi aprendizagem. Davi, ele enfrentou oposição, inclusive, não só espiritual, inclusive dos seus próprios filhos. Ele enfrentou uma guerra civil liderada por um filho, que chegava na porta da cidade e roubava o coração das pessoas que chegavam para ouvir o rei.
E ele dizia: ai, se eu fosse rei em Israel, maldito é aquele que usurpa uma posição que Deus não lhe deu. A prova disso é Absalão. Morreu de uma forma terrível, inclusive pendurado pela cabeça, que é o lugar onde a gente coloca a coroa, que ele tanto desejava. Ele morreu, ficou pendurado. Absalão ficou pendurado pela cabeleira. Então a cabeça dele terminou sendo um meio para a morte dele. Quem mandou não cortar o cabelo, né? Mas a aplicação não é essa, né? Quem mandou fazer o que ele fez com o pai dele? Quem mandou usurpar a posição que Deus não entregou para ele? Por outro lado, quando a gente tem um coração sensível, Deus tem uma posição para cada um. No reino dele, na igreja, Deus tem posição para cada um. E é exercendo os dons que Deus tem nos dado hoje, que nós vamos ser bênção na vida de outras pessoas e também vamos sendo abençoados. A prova que Davi foi tão abençoado é que Davi, ele compôs o belíssimo Salmo 23, muito conhecido, e cuja principal mensagem daquele salmo é que Davi se reconhecia como ovelha do rebanho de Deus. Você tem ideia do que é um rei se reconhecer como uma autoridade subordinada a Deus? No Brasil hoje, em que tantas pessoas pensam que são verdadeiros deuses e reis, e que Deus está cada vez menos nas pautas públicas, você tem ideia do que é um rei se reconhecer como ovelha do rebanho de Deus? Ele disse: o Senhor é o meu pastor. E no original, mais adequado seria dizer: de nada terei falta. Davi, como Jesus, durante muito tempo não teve nem onde reclinar a cabeça. Andou errante, fugindo. Davi esteve na caverna de Adulão. Mas aí o que é que Deus faz na caverna de Adulão, de onde ele fugia do rei Saul? Deus converge para aquele lugar pessoas que tinham os mesmos propósitos de Davi, que se julgavam perseguidos, que se julgavam também marginalizados, e ali surge um exército. O primeiro exército de Davi é um exército de renegados, que ele formou na situação mais improvável que havia. Quem poderia fazer isso, meus irmãos, a não ser Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Por isso que Davi diz: ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, olha que ele andou várias vezes, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Um crente não tem que temer Satanás, porque toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. E ele disse: do mesmo modo como eu fui enviado, eu envio vocês. Pelo mesmo Espírito, para fazer as mesmas coisas. Nós não temos tal autoridade, mas recebemos dele. E se nós estivermos conectados a esse Deus, Deus fará por nosso intermédio infinitamente mais daquilo que nós possamos pedir ou pensar. Amém? Deus quer usar nossas vidas. Coloquemos, meus irmãos, nosso coração a serviço desse Deus, mas de uma forma desinteressada. Não pense que servindo a Deus você vai ficar mais rico. Glória a Deus se você ficar. Tem gente que fica. Abraão foi um deles. Jacó foi outro. Mas você tem chamado para ser Abraão e Jacó? Eu não sei. O meu chamado é para ser Nelson. Desde que eu conheci ao Senhor, a minha situação financeira melhorou, mas isso é consequência de Ele ter me dado saúde, dele ter me dado força, inteligência, ter abençoado a minha vida, para que eu chegasse onde eu estou e dissesse, como está em Deuteronômio 8, quando você chegar lá, meu filho, não diga que foi a sua força, não. Fui eu, o Senhor, que dei tudo isso que você tem. É pelo poder de Deus que em mim opera, que hoje eu pago as minhas contas sem folga, mas pago minhas contas. Não tenho pretensão de ficar rico. Eu tenho pretensão de um dia, quando for a minha despedida aqui da terra, que eu chegar lá no céu,
para onde eu sei que estarei indo com certeza, não porque eu mereça, mas porque Deus se agradou de mim, como se agradou de Davi, porque o meu coração se quebrantou diante dele, do filho dele. Que Deus diga, meu filho, venha para a sua morada eterna. Talvez aqui o bairro do Paiva, que é um bairro lindo, eu não conheço muitos lugares no Brasil que se pareçam com esse lugar, seja um dos lugares da terra que mais eu imagino que pareça, né, com a beleza daquilo que que nos espera lá no céu. Mas isso é muito pouco para o que Deus tem reservado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Por isso, a gente olha para esse bairro com um olhar missionário, para que, apesar de toda a beleza que ele aparenta, que as realidades das famílias que estão nele sejam apresentadas diante do Senhor, que Deus trate as famílias, as vidas, pessoas que têm desejo de suicídio, famílias que estão se desfazendo, tantas coisas ruins que têm acontecido, também, não somente no Paiva, mas no nosso país, e essa igreja, meus irmãos, que Deus chamou para fazer essa obra, é uma igreja com vocação missionária, é uma igreja com capacidade, creio nisso, para formar e sustentar missionários, não somente em Pernambuco, mas no Brasil e no mundo. Deus quer usar as nossas vidas para abençoar outras vidas. Porque, como disse o Prisma, vou citar mais uma vez, existem milhares que não verão a Deus, verão você e eu. Que nós possamos nos colocar a serviço desse Deus, sendo bênção, nós seremos abençoados. Mas não vamos ser bênção esperando o que vem em troca. Deixa que Deus vai entregar para você aquilo de melhor que Ele tem guardado. Para Salomão, para Davi, era uma coroa. Não somente coroa. Deus disse, eu tirei você do curral e coloquei todos os seus inimigos diante de você. E você prevaleceu sobre todos eles. A jornada não foi fácil. Davi teve que se fingir de doido na corte do rei Aquis, que era o rei de Golias que ele matou. E depois foi quem acolheu ele quando ele fugia de Saul, a quem ele protegia naquele episódio. Que loucura acontece na vida de alguém. Né? Que loucura. Quantas reviravoltas que a vida dá e coisas que a gente não compreende. Tem coisas que acontecem que a gente simplesmente não compreende. Mas feliz é aquele que olha para a sua vida e vê que não está só. Que Deus está presente na sua vida como Davi via. Segundo aspecto que eu quero destacar, até pela pergunta que Davi faz lá no verso 16, quem sou eu? Entenda o que é que Davi está perguntando para Deus. Em outro episódio, Davi falou que é o homem, no salmo que ele compôs, Salmo 8, se eu não estou enganado. Ele diz, quem é o homem para que você se importe com ele? Então, o homem não é nada, meus irmãos. Nós não somos nada. Se a terra é o estrado dos pés de Deus e nós somos tão pequenos nessa terra, que é o estrado de Deus, quem somos nós? Nós não somos nada. Somos grãos de areia, orgulhosos, que muitas vezes queremos determinar o nosso destino, que queremos determinar o que fazermos, e até aquilo que a gente quer ou não quer fazer para Deus. Mas Jesus Cristo falou para nós, e nos ensinou isso na prática, que amar a Deus é algo que se revela por obediência. Certa vez Jesus falou assim, vocês me chamam de mestre, de senhor, e realmente eu sou. Mas por que vocês fazem isso, dizem isso, e não fazem o que eu mando? O Senhor tem dado direções, ordens. O Senhor é Senhor. E o que Ele quer dos seus filhos, como um pai quer também dos seus filhos, é obediência. Por que Deus quer a nossa obediência? Porque Ele quer subjugar a nossa vontade? Porque Ele quer ser um tirano? Porque Ele quer ser um ditador? Isso me lembra que lá em casa, eu sou meio comando, né? Meu perfil é meio comando e controle. Uma vez um filho meu chegou para mim e falou assim, pai, com que ditador você mais se parece? Adolf Hitler, olha a comparação. Adolf Hitler, Mussolini ou outro ditador aí. Perón. Foi o da Venezuela, não foi?
ou Maduro. Aí eu ri e disse, meu filho, se eu fosse ditador, você não estaria falando isso. Ou não ia falar mais nada depois, né? Mas assim, Deus ele não quer subjugar a nossa vontade, ele não quer ser visto como ditador. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Quando Deus disse assim, meu filho, eu estou mandando você para um bairro chamado Paiva, é porque ele sabe o que é melhor para mim. A jornada não tem sido fácil, nem será, eu não tenho ilusão. Mas como eu tenho amadurecido, como eu tenho me aprofundado em tudo que aconteceu e o que tem acontecido, eu tenho visto a mão de Deus até para forjar o meu caráter, para me ensinar, para me polir, para me lapidar, para que eu possa rever meus erros, reforçar os meus acertos e crescer no conhecimento de Deus junto com vocês. Isso é o que Deus deseja para todos os seus filhos. E para que isso aconteça, nós precisamos estar juntos. Porque na igreja é curioso que quando a gente se junta, às vezes a gente se conhece melhor, qualquer coisa que acontece é motivo para a pessoa se afastar. Ah, eu não gostei do que aconteceu, eu vou me afastar. Não gostei do que eu vi. O louvor não estava bom, não. A mensagem do pastor não gostei, não. O louvor, meu Deus, não me agradou. Quem disse que era para você, meu irmão? O louvor era para o Senhor. Tudo aquilo que a gente faz é para o Senhor. E tudo aquilo que a gente faz tem um propósito, que todos nós possamos chegar juntos ao conhecimento de Deus. Inclusive, quando a gente entende que nós devemos chegar juntos. Tem gente que quer chegar, mas não pensa em como. Tem gente que quer ganhar uma corrida, quer viver a vida como se estivesse ganhando a corrida. É o mais espiritual, quer chegar sozinho. Igreja é comunidade, é chegar juntos, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas. E são justamente essas falhas e os nossos defeitos o ambiente propício para exercermos a obediência. Porque tem vezes, eu acredito, que eu vejo Sandro ali, que eu chamo ele de fiel escudeiro, mas não é porque ele seja subserviente a mim, pelo contrário, ele não é. Mas é porque desde o princípio que Deus levantou, Sandro, juntamente com Everton, Brenda e as pessoas que foram chegando depois, Marcelo, Vanessa, Eudes, são pessoas que, Ana Flávia, né? Sandro, quando eu falo de Ana, eu estou falando de Sandro também, são pessoas que vieram e que durante muito tempo estiveram, até sob condições adversas, fazendo isso que a gente está fazendo hoje, insistindo, perseverando, porque a gente tem visão de futuro e de obediência. Eu tenho certeza que esses que têm perseverado não é por minha causa. Até porque eu sei que a minha perseverança é por causa dele, não é por minha causa. Porque Deus quer trabalhar no meu caráter, meus irmãos. E eu lembro que acho que 1 mês e meio, 2 meses atrás, quando eu vi, né, Tiago entregar a vida dele para Jesus, aqui eu comecei a ver, a entender, Deus, por que é que o Senhor me mandou para ali, Deus? Se não fosse eu, seria outro, não tenho mérito nenhum nisso, o mérito é de Deus. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, se você não atender ao chamado de Deus, Deus vai levantar outra pessoa, porque a obra dele vai ser feita do mesmo jeito. Mas aquele que obedece a Deus, inevitavelmente vai ter experiências com Deus. Davi quer construir um templo, Deus diz assim, eu vou suscitar um descendente seu cujo reino será para sempre. Olha o tamanho daquilo que Deus tem para Davi, comparado àquilo que Davi queria fazer para Deus. E quando Deus diz não, é não. Deus é Deus. Às vezes a gente escuta o não de Deus. E a gente precisa aprender a ouvir isso, como diz a música, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Porque eu não adoro a Deus pelo que ele faz, eu adoro por quem ele é. Eu louvo a Deus pelo que ele faz, mas eu adoro ele pelo que ele é. É maravilhoso contemplar e conhecer a esse Deus todo-poderoso que se importa conosco. Meus irmãos, Deus se importa conosco, Deus se importa com você. E aí vem a pergunta de Davi, como pode ser isso? A pergunta de Davi é, como é que o Senhor pode se importar comigo a tal ponto? Isso é maravilhoso demais para Davi compreender. Eu espero que seja também para você, porque para mim é. Como é que Deus olhou para mim e não viu quem eu era, mas quem eu poderia ser? É assim que Deus olha para a gente, com uma visão de futuro.
Ele disse que quer transformar nossas mentes, para que a gente seja imagem e semelhança do Filho dele, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus Cristo, vejam a palavra de Deus sendo vivida, não somente pregada. Essa é a grande diferença dos filhos e filhas de Deus dos filhos do diabo. Jesus disse dos fariseus: vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. Porque o coração de vocês está cheio de dolo. O coração de vocês está cheio de mau intento. E vocês até vestem roupa de missionário. Vocês vão para todos os lugares do mundo tentando converter um prosélito. Mas vocês são cegos guiando cegos, porque vocês não têm o conhecimento de Deus. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a obedecer a Deus. Quando Jesus obedeceu a Deus, curando uma pessoa no sábado, eles propuseram no coração matar Jesus. Quando Jesus obedeceu a Deus, testemunhando que ele era o Filho de Deus, eles acharam que aquilo era uma blasfêmia e quiseram matar Jesus. E o que Jesus fez de bênção, eles disseram que era o diabo que estava fazendo. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Atribuir ao diabo as obras de Deus. Pecado imperdoável. Jesus disse: eu vou morrer. Vocês vão buscar, mas não vão me encontrar. E vocês vão morrer no pecado de vocês. Mas Jesus não faz isso sem antes procurar aquelas pessoas e pregar para aquelas pessoas. Ele esteve na casa de Simão, o fariseu, e Simão julgou a mulher pecadora porque ungiu a Jesus Cristo antes da crucificação dele. E ele chega para ele e diz assim: Simão, eu estive na sua casa, você não lavou meus pés, você não fez nada comigo, mas olha o que ela fez por mim. O que ela fez vai ser escrito e lido para todo sempre. Porque ela preparou o meu corpo para a morte, e você me deu um tratamento totalmente banal. Quer dizer, Jesus chega para Simão e tenta convencer ele de pecado, tenta convencê-lo do engano do seu coração, tenta chamá-lo para uma obediência a Deus, tenta chamá-lo para um relacionamento com Deus. E ele disse: do mesmo modo como eu fui enviado, eu envio vocês. Igreja, nós somos chamados para isso. Nós vamos entrar em muita casa de Simão, onde as pessoas não vão nos receber bem. Vamos entrar em muitas casas, porém, que vão nos receber. E a nossa função é entrar nas casas e declarar a bênção de Deus, e ensinar as pessoas, e trazer as pessoas para a congregação para aprender mais de Deus e atender essas pessoas nas suas necessidades, orar por elas. Quando elas precisarem, é fazer a obra de Deus com todas as nossas forças, porque nós somos gratos a Deus, porque Ele nos alcançou pela sua misericórdia. Davi não cabe em si mesmo, quando ele percebe que ele também foi alcançado pela misericórdia, e diz assim: quem sou eu? Eu queria dizer para vocês que Davi era um homem, apesar de seus defeitos, um homem obediente a Deus, um homem que se importava em obedecer a Deus. A esse Deus que é tão grande a ponto de se importar conosco. Meus irmãos, do mesmo modo como Deus se importou com Davi, Ele se importou comigo. Porque antes da fase mais difícil da minha vida, ultimamente eu tenho falado muito disso, não sei porquê, eu lembro que saiu um homem de dentro de um mato, eu não sei se era um homem, se era um anjo, e falou para mim qualquer coisa que eu não compreendi, e eu perguntei a ele, meio abusado, o que é que ele tinha falado, eu achei que ele tinha me xingado. O que é que você falou, rapaz? E ele virou para mim e falou: Jesus te ama. E tudo que eu precisava saber, quando eu enfrentei o meu vale da sombra e da morte, era que Deus me ama, a ponto de dar o filho dele para morrer por mim, pagando o preço dos meus pecados, que foram muitos, meus irmãos. E graças a Deus tem sido cada vez menos, para a honra e glória de Deus. Eu não posso compreender como é que um Deus tão grande se importa comigo, se importa com você, mas o que eu quero dizer, e talvez você esteja aqui hoje para ouvir isso, é que Deus se importa também com você. Ele quer também transformar a sua vida. Ele quer lhe dar uma nova perspectiva de sentido de vida. Talvez você tenha vivido para trabalhar, trabalhado para viver, e tenha esquecido que o trabalho também é uma bênção que Deus lhe permite para desfrutar, para colaborar, para cooperar e para reconhecer que Ele é bom. Tantas pessoas não dão valor ao trabalho que têm e tantas estão buscando trabalho.
Deus quer trabalhar no coração de ambas. As primeiras, para despertar gratidão. As últimas, para saberem que Deus também é Deus no momento da necessidade. E que todos possam chegar ao conhecimento desse Deus que é tão grande, é imenso, e mesmo assim se importa conosco. Ao ponto de mandar um homem, do nada, que não me conhecia, falar do amor dele para mim. Eu já fiz isso também com algumas pessoas. É uma experiência única. Você chegar para uma pessoa e dizer a mesma coisa para ela: Jesus te ama. Pessoa que você não conhece. Muitos vão achar que você é doido. Alguns dizem a nós todos, outros nem dizem nada. Eu só disse obrigado. Mas não deixa de falar isso, não. Se você se sente amado por esse Jesus, não deixa de falar isso. E se você não se sente amado por esse Jesus, saiba que ele se entregou por você na cruz, para que você viesse a conhecer melhor a esse Deus. Quem sou eu? Eu queria que você fizesse essa pergunta agora, diante de Deus. Se você, ao perguntar quem sou eu, se você ainda não se percebe como filho de Deus, eu quero dizer para você que a Bíblia, o Evangelho de João diz que os filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Se você ainda não crê nesse Jesus Cristo dessa forma, você tem a oportunidade de fazer sua entrega de vida agora, nesse momento, enquanto nossa banda estiver ministrando louvor. Você pode silenciosamente fazer a sua entrega de vida ou simplesmente ficar de pé como sinal de sua entrega. Mas se não é o seu caso, se você já se entregou a esse Jesus Cristo, talvez você precise ser lembrado hoje que esse Deus ama você como você é. Embora ele queira transformar o seu ser. E isso vai acontecer cada vez mais em que a gente se aprofundar nele, em que a gente colocar nosso coração a serviço dele sem esperar recompensas, em que a gente se agradar de um Deus que é capaz de nos dar infinitamente mais daquilo que a gente pode pedir ou pensar, cada vez que a gente estiver disposto a obedecer a esse Deus como um Pai de amor perfeito e obedecer com a sinceridade do nosso coração. Que Deus abençoe a igreja.